Olá, eu sou o Nilo Neto, sejam todos e todas bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Oi pessoal, tudo certinho? O tema da nossa aula de hoje é as lutas no contexto escolar. Quando eu falo em luta, o que vem na sua cabeça? Quais lutas que você conhece? Essas lutas que você conhece, da onde que elas vieram? Elas foram inventadas, criadas em que lugar? Sim, as lutas estão espalhadas nos mais diferentes lugares do mundo, nos diferentes tempos históricos, em diversos contextos. As lutas trazem a ideia de oposição entre corpos, e elas podem ter como instrumento da batalha única e exclusivamente o próprio corpo do guerreiro ou da guerreira, do lutador ou da lutadora. Então são lutas que os golpes, as defesas, serão feitas só com o próprio corpo, né? Só com o próprio corpo como um instrumento dessa luta. Mas também tem outras formas de luta que utilizam instrumentos de batalha, como por exemplo as espadas, né? Nós conhecemos aí muitos personagens que utilizam espadas de diversas formas. E além das espadas, uma série de outros exemplos, como os bastões, como os nunchakos, como as armaduras de proteção, né? A esgrima, que utiliza uma máscara no rosto para proteger o rosto, para fazer a luta de aproximação, todas as armaduras e coisas de defesa, que são todos instrumentos e implementos que complementam o corpo, né? Prolongam o corpo no momento de uma luta. Mas por que as lutas estão no contexto da escola? A gente entende que as lutas são um patrimônio histórico e cultural do corpo dos seres humanos. Por isso, a escola ela vai trazer as lutas como um tema para a gente discutir, um tema para a gente refletir a respeito, para que a gente não fique como única referência de luta na nossa sociedade aquela luta que a gente assiste na televisão. E é por isso que o livro do professor do Aprende Brasil vai trazer as lutas como uma coisa para a gente estudar na escola. A gente vai refletir, a gente vai vivenciar no nosso próprio corpo os elementos da luta, para que quando a gente veja luta na nossa sociedade em geral, a gente tenha referência para poder entender aquilo. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho das lutas. Para a gente falar um pouquinho das lutas, eu quero pedir para que vocês pensem o que é necessário para os corpos dos lutadores e das lutadoras, o que é necessário para esses corpos desenvolverem para praticarem suas lutas. Vocês acham que é necessário ter força para lutar? O que vocês acham? Vocês acham que é necessário ter equilíbrio para lutar? Para a gente refletir um pouco sobre isso, eu vou descrever algumas características de determinadas lutas, e daí a gente vai pensar se elas precisam de força e de equilíbrio. Beleza? Presta atenção agora. Essa é uma luta tradicional japonesa, muito antiga, que os lutadores têm muito peso, tem que ser pessoas muito pesadas. Eles têm como traje uma sunga, e o objetivo deles é retirar o oponente, o adversário, o parceiro de luta, retirar eles da arena. Qual é o nome dessa luta? É o sumô. Vamos pensar se o sumô precisa de força e de equilíbrio? Bem, para um grande corpo arrastar, ou tirar, ou mover, ou deslocar um outro grande corpo, é claro que precisa de muita força. E agora, quanto ao equilíbrio, o que vocês acham? No sumô também precisa de muito equilíbrio, e é por isso que os lutadores abrem bem as pernas e abaixam bem o centro de gravidade, flexionando o joelho, coxa, quadril, para ficar mais perto do chão e ficar bem equilibrado. Eu vou tratar agora de outra luta tradicional japonesa, mas nessa luta a roupa é uma roupa que normalmente ela é branca, ela é trajada cruzada,
amarrada com uma faixa, e a cor dessa faixa representa a experiência do lutador ou da lutadora. É lutada com calça, não tem nada nos pés, é descalço essa luta. E o objetivo do lutador ou da lutadora é derrubar o outro ou imobilizar no chão. Imobilizar é tornar imóvel, uma forma que a pessoa fique sem se mexer de alguma forma lá. Qual é o nome dessa luta? Judô. Muito bem. Vamos pensar nas imagens que a gente tem de judô na nossa cabeça. Será que a força é necessária? Será que eu preciso de força para colocar o meu corpo embaixo do corpo do outro e derrubar? Será que eu precisaria de equilíbrio? É claro que eu preciso de equilíbrio. Se a ideia é derrubar um ao outro, essa luta ela depende muito da ideia de equilíbrio. De manter o seu equilíbrio do seu corpo e o de recuperar o equilíbrio do seu corpo caso você perca. Então, se você está lá e fica em um pé só e você desequilibra, você precisa recuperar esse equilíbrio. Então, para que a gente pense nos fundamentos dessas lutas como força e equilíbrio, a gente pode brincar um pouquinho e experimentar no nosso próprio corpo alguns equilíbrios e alguns desequilíbrios para entender como que essas lutas funcionam. Que tal? Vamos experimentar comigo? Vamos lá! A gente vai fazer uma brincadeira que vocês precisam de uma parede. Para fazer essa brincadeira, vocês vão deixar as suas mãos mais ou menos na altura do seu ombro, sem elevar demais a mão, sem abaixar demais a mão. Vocês vão colocar ela na linha do seu ombro e vão encostar essa mão na parede. Quando vocês encostam a mão na parede, vocês vão afastar um pouquinho as pernas da parede e vão soltar o peso na parede flexionando os braços. E a brincadeira é muito simples. Vocês empurram para fazer força, desequilibram o corpo para trás e voltam. Empurram, desequilibram o corpo para trás e voltam. Claro, cuidado para quando você não voltar, você não bater a cabeça na parede. Mantenha o braço, você vai fazer força com o braço e vai se desequilibrar um pouquinho. Mais ou menos nessa ideia. Eu vou ficar de costas, mas vai dar para entender um pouco o que eu estou fazendo. Gente, agora que já trabalhamos com a força, com o equilíbrio, com o desequilíbrio, a gente vai convidar alguém da nossa casa para fazer essa brincadeira com a gente. Tem que ter um espaço que não precisa ser grande, mas precisa ser seguro, quer dizer, não tem nada que você se machuque, que esteja aí perto de você, tá? E você vai precisar de uma outra pessoa, pode ser um adulto, pode ser outra criança da casa, tá? O jogo é assim, ó, vocês vão virar de frente um para o outro. Os pés precisam ficar no chão, quer dizer, o máximo possível no chão. Você não deve tirar um pé, não deve tirar o outro pé, não deve girar, não deve perder o contato com o chão. Você tem outra pessoa na sua frente, na mesma posição que você, numa distância mais ou menos de 1 metro, 1,5 metro um do outro, para que vocês consigam brincar um com o outro. A atividade é muito simples. Você, uma pessoa, um jogador, tem como objeto de perseguição a mão. Então vocês vão usar a mão para perseguir o outro colega. Esse outro colega também não pode tirar os pés do chão e ele vai proteger o seu ombro, porque o teu objetivo é tocar no ombro deste colega. E esse colega não pode usar as mãos, ele só pode usar o corpo para desviar.
Se você tem um espaço maior na sua casa, você pode até avançar um pouco e fazer um pouco da ideia que está lá no nosso livro do professor do Aprende Brasil. Lá vocês têm a ideia de fazer uma arena, um círculo desenhado no chão, e vocês têm o objetivo de tocar no joelho do colega. Se o colega sai da arena, do círculo, do espaço delimitado, perde ponto. Se você toca no joelho, se o colega toca no seu joelho, vocês também têm pontuação. Então, tocou no joelho, tem ponto. E para fechar nossa aula, eu vou trazer outras imagens que estão no nosso livro do professor do Aprende Brasil e que são sugestões para vocês brincarem, para vocês experimentarem em casa com outras crianças que estiverem aí na casa de vocês. Ou para que vocês entendam que são referências de brincadeiras e jogos que nos fazem entender as lutas. Então acompanhem as imagens comigo. A primeira imagem é do jogo Braço de Equilíbrio. O jogo de braço de equilíbrio, vocês vão tocar o pé com o pé direito com o pé direito. Vocês vão dar as mãos como se estivessem cumprimentando o seu amigo, sua amiga, quem está fazendo atividade junto com você. E a ideia é desequilibrar o corpo um do outro a partir do trabalho com o braço. Então o braço vai desequilibrar o corpo do colega. A outra brincadeira, que se parece um pouco com a caminhada que nós fizemos na aula de hoje, é a brincadeira de galo. Então vocês vão trabalhar agachados ou abaixados e com a palma das mãos vocês vão utilizando para desequilibrar o companheiro, para desequilibrar a companheira. Vocês também terão nesse material a ideia do confronto dos caranguejos. Então a posição de caranguejo é essa posição sentadinha, com o calcanhar próximo do quadril e a palma da mão no chão. Você pode tirar o quadril do chão para você andar, para você se deslocar. E a ideia é que com as mãos você retire o equilíbrio do colega com uma das mãos puxando a mão do colega, tirando a mão do colega do lugar, ou tirando o pé. Dessas atividades que nós estamos sugerindo, que sejam atividades que tenham um toque do corpo, o toque no corpo do outro, a gente precisa lembrar e sempre frisar, sublinhar com vocês que esse toque é um toque respeitoso. Além disso, no momento da quarentena, em que o distanciamento social é necessário, nós estamos sugerindo que essas atividades, esses jogos, essas brincadeiras, sejam feitas com as pessoas que estão já dentro da mesma casa, em isolamento e não em situação de risco. Então, se para vocês for seguro fazer essas atividades que tem o toque um no outro, a gente recomenda que sejam feitas. Caso vocês entendam que não é seguro fazer nesse momento, tá tudo bem, a gente pode ter esses vídeos para que vocês conheçam e ampliem os repertórios de vocês, conheçam mais elementos da cultura corporal, enriquecendo cada vez mais os seus saberes. Agora que nós já tratamos de todas essas questões sobre as lutas, eu quero pedir para vocês uma pesquisa. Nessa pesquisa, eu quero que vocês perguntem: existe uma luta que seja genuinamente brasileira? Será que nessa luta brasileira a força e o equilíbrio estão envolvidos? Será que tem o envolvimento da força e do equilíbrio nessa luta? Que outras questões essa luta traz que as outras lutas não têm? E aí, será que vocês vão encontrar alguma coisa? Olha, eu acho que sim. Então é isso, pessoal. Na aula de hoje nós trouxemos as lutas no contexto escolar. A gente entendeu por que a gente estuda luta na escola. A gente entendeu que alguns elementos são bem básicos para as lutas. E a gente falou de que mesmo? Equilíbrio e força. Vivenciamos alguns jogos e vocês também têm uma pesquisa que é entender se existe alguma luta que seja genuinamente brasileira e que nessa luta tenha equilíbrio, força e outras coisas mais. Legal? Então por hoje é isso, espero que vocês tenham curtido. Tchau pessoal, até a próxima!